eu acho que a contribuição do africano no Brasil foi fundamental. Agora, uma contribuição assimétrica. Eu não penso de maneira nenhuma na existência de uma cultura, tá entendendo, específica africana aqui dentro da Bahia. Isso seria eu diria, lastimável esquecer a assimetria gerada pela presença do português, a desigualdade, o assassinato, a crueldade, tanto em relação aos índios, quanto em relação aos africanos. Então, não seria possível que alguém dominado, tá entendendo, tivesse capacidade, tá entendendo, para construir isoladamente uma cultura. O que houve é que algumas coisas na Bahia são muito, eu diria, específicas. Primeiro, uma coisa que favoreceu muito a preservação de componentes de raízes africanas, que foi exatamente a ausência de imigração. Nós não tivemos imigrantes estrangeiros. Isso muda tudo. Por outro lado, ao contrário do Rio, que se concentrou, Rio, Minas, concentrou muito mais em Angola, que é, de certa forma, a maioria dos escravos que vieram para o Brasil, de certa forma, saíram daquilo que nós chamaríamos de Angola e do antigo reino do Congo, são maioria no Brasil, tá entendendo? Não na Bahia. Não na Bahia. Na Bahia foi diferente. Então, por isso, a Bahia tem uma feição muito singular. E a ausência do imigrante. A ausência do imigrante não quer dizer ausência de influência estrangeira, tá entendendo? Europeia ou mesmo americana na vida baiana. Ela sempre esteve presente. Por exemplo, na alimentação nós vemos isso. Nossa alimentação não é de maneira nenhuma uma alimentação africana ou afro-baiana. Nós temos sim, nós temos uma cozinha de santo, uma cozinha religiosa, essa sim existe. Agora, a cozinha afro-baiana, não, isso é ficção. 4 ou 5 pratos nunca formaram uma cozinha, pelo que eu sei. E não houve os elementos básicos, inclusive da cozinha africana, produtos que eram essenciais, como, por exemplo, o caso do inhame, foi vencido na Bahia não resta dúvida, que foi vencido pelo aipim. Nós comemos muito mais aipim do que inhame. Então, não há jeito. Agora, é claro que se folcloriza muitas coisas, se utiliza muito, e esse é um problema, Quer dizer, nós temos um racismo de classe muito presente na vida baiana, tá entendendo? Ele aparece, eu diria que eu chamaria muito mais de racismo de classe, tá entendendo? Porque ele toma outras configurações à proporção em que há uma ascensão social, embora seja aí que ele apareça, mas também temos uma coisa muito singular também, é que não houve propriamente uma segregação entre os trabalhadores pobres brancos e trabalhadores pobres negros no Brasil, o que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, e é o caso, provavelmente, da África do Sul também, mas aqui não houve isso. Tanto assim que essas comunidades, isso que nós chamamos de bairros populares, tem gente de todo tipo. Tem branco, é claro que a maioria de nossa população é mestiça. Mestiça que, a depender, e o mestiço é o grande jogador nessa história. Que eu posso ser negro, se eu quiser, como posso ser, tá entendendo? Posso ser um moreno, tá entendendo? Não posso me dizer branco, mas posso dizer que sou moreno. Então, essa jogada, quer dizer, é de acordo com a situação. É um ponto situacional. Se lhe interessa, você se torna negro. Inclusive, brancos se tornam negros, tá entendendo? Aliás, foi uma coisa que assustou os africanos aqui, um grande estudioso aqui da cultura baiana, quando ele disse nós africanos, aí olharam para ele numa reunião de religião tradicional, que é uma religião que desaparece a olhos vistos na África, mas se mantém forte no Brasil, no mundo, eu diria, ainda se mantém forte, embora sofrendo muito, né?
sofrendo muito, porque eu não falo tanto em perseguição religiosa. Eu acho que o que há é, primeiro, que o candomblé tem características muito específicas. O candomblé não é uma religião que faça proselitismo. Você vai se quiser, você entra se quiser, ou se for chamado. Senão você não vai, porque nenhuma mãe de santo vai dizer: venha para cá, meu filho, venha fazer parte do candomblé. Só que a Universal do Reino de Deus joga duro, e joga duro mesmo, e atrai as pessoas. E é preciso analisá-la de algum ponto de vista, que veja que, apesar de tudo que é feito, ela tem aspectos positivos. Tem aspectos positivos para uma população pobre, em geral alcoólatra, fumante, está entendendo, com problemas sérios de saúde, está entendendo, que começa a ter um outro estilo de vida, austero, monástico quase, está entendendo, como se eles fossem o ascetismo que se desenvolve em torno, embora eles sejam muito soltos, não pareça, mas esse ascetismo, isso proporciona, está entendendo, uma melhoria de vida do indivíduo, não resta dúvida. Então, essas são coisas que estão presentes na vida baiana, se diferenciando muito do Rio, por exemplo, em relação ao carnaval, onde lá, o carnaval de lá é um carnaval que, de certa maneira, é um carnaval marcado pela escola de samba, onde o Getúlio Vargas, de certa maneira, o colocou como um marco tradicional da vida brasileira, tornando o samba, digamos assim, a linguagem musical nacional, tá entendendo? Um samba que é uma mistura de muitas coisas. Não nasceu uma coisa chamada samba, que alguém veio e disse: olha, está nascendo samba hoje aqui. Não foi assim. Então, o Rio, por exemplo, em relação ao carnaval, esse negro teve sempre presente e com visibilidade. Aqui na Bahia, no início do século, eles tiveram alguma visibilidade, mas o que se percebeu foi que, progressivamente, primeiro, eles começaram a classificar o negro bem comportado, o que fazia a coisa africana, mas bem comportada, ao estilo do carnaval veneziano, com reis, rainhas, e o outro que era o carnaval da negrada, da esculhambação. Então, ia se proibir coisas, e foram sendo proibidas, até que, enfim, a mesma perseguição que teve o candomblé começou a aparecer também, de certa maneira, dentro do carnaval, e esses grupos perderam um pouco, em determinado período, que eles quase que sumiram. E com a vinda do trio elétrico, o que existia, e existiam grupos significativos, mercadores de Bagdá, tudo que não se identificavam propriamente como negros, mas eram formados por pessoas negras. Não havia ainda essa autoafirmação de negritude, mas haviam vários, haviam afoxés, está entendendo? Mas o Filho de Gandhi só vai nascer em 49, né? Nós vemos, né? E que seria, e mesmo assim com todos os temores que eles tinham, né? Porque homenagear a Gandhi, né? E antes tinha tido um problema com um navio inglês aqui, então saíram temerosos e, de certa forma, vinculados ao candomblé. A vida portuária foi marcada por discriminação dos brasileiros negros em relação aos africanos, que foram impedidos de trabalhar no porto. Quer dizer, se vê que nunca houve aquilo que nós chamaríamos de o negro na Bahia, isso nunca existiu. Porque eles eram divididos do ponto de vista do mercado de trabalho, eles eram divididos do ponto de vista da religião, através das irmandades e também do que faziam, de tradicional que traziam da África. Eles eram divididos por grupos étnicos, tá entendendo? Quer dizer, havia uma série de componentes divididos mais ainda, livres e escravos. Não é à toa que algumas
Por exemplo, tem um casal que tinha de negros que tinham 20 escravos. Quer dizer, eram coisas desse tipo que tornaram a Bahia muito singular. As pessoas querem, o negro, e depois, quando mudou, quando vem a abolição, todo mundo se torna trabalhador, porque não havia condições, primeiro que esse pessoal não se juntava. A única forma que eles tiveram de fazer é, primeiro, manter alguns elementos fundamentais, e dentre elas a religião, essa foi uma coisa, o carnaval, tá entendendo? A comida, que eu sempre digo que a comida popular baiana, tá entendendo? Não é uma criação somente do negro. Eu diria que é uma criação heterogênea, com elementos significativos, provavelmente africanos, indígenas e, sobretudo, portugueses. Essa comida popular, tá entendendo? É uma mistura de tudo isso, que é a única que nós temos também. Eu sei que nós temos uma belíssima cozinha popular, tá entendendo? Adorável, tá entendendo? E que não é explorada, ficam só em cima de uma coisa chamada cozinha típica, tá entendendo? Que é para mostrar a nossa africanidade, tá entendendo? Como se, na realidade, tá entendendo? Nós fôssemos quase que aqui na Bahia tivesse uma África, tá entendendo? Isso não é verdadeiro, tá entendendo? Isso é coisa para vender para turista, tá entendendo? Na realidade, o nego é na batalha do seu dia a dia, e depois ocorrem problemas, como nós vemos, voltando ao porto, tá entendendo? Houve antes um navio inglês e eles não quiseram abastecer o navio inglês, por causa do Gandhi, da luta do Gandhi. Porque outra coisa que tinha, a Bahia, Risério disse que a Bahia passou por 100 anos de solidão. Eu achei a imagem muito bonita. A imagem é muito bonita de ausência. Se isso significa ausência de grandes transformações econômicas, ele está completamente certo. Foram 100 anos de solidão econômica. Mas não 100 anos de ensimesmamento, digamos assim, de gratificação. Não. Nós estávamos sintonizados com a Europa e com a própria África de uma forma constante. Aqui chegavam navios e mais navios, inclusive porque haviam problemas de correnteza. Você não podia sair, por exemplo, do Maranhão e ir para a Europa. Você tinha que descer. E muitas vezes, para você fazer qualquer coisa saindo da África, você tinha de passar ou na Bahia ou em Recife. Porque o problema das correntes que foi estudado, não sei se foi o Schwartz, não sei, foi um desses historiadores que mostrou a importância desse tipo de coisa que ninguém levava a sério, que era o problema das correntes marítimas. Tá entendendo? Então, quando foi criado o Filhos de Gandhi, eles saíram temerosos, né? Eu acho que o grande lance do carnaval, que começa a transformar o carnaval baiano, esse carnaval que era de branco e que negro só servia para segurar a corda, é a presença dos Apaches. O Apache, as escolas de samba não atraíram a ponto de acabarem. O mercador de Bagdá, o cara queimou tudo. Foi o mercador, foi só sei que o do Gigante, ele queimou, disse que da raiva, da ausência de apoio. Tá entendendo? Ele queimou os instrumentos todos, praça pública para todo mundo ver. E o Filho de Gandhi também morreu, estava morrendo. Quem suspendeu o Filho de Gandhi foi Gil. Não resta dúvida, tá entendendo, que a presença de Gil, a música de Caetano, que começa a valorizar a música dos blocos afro, tá entendendo? Eu acho que eles tiveram uma participação significativa nessa revivescência. Mas, na realidade, a grande força do Apache está em dois aspectos. Uma, que era formado por gente, na sua maioria, mestiça e negra, não era um clube branco, não entrava lá, não tinha, ninguém iria querer participar de um bloco daquele, um bloco de selvagens, né, um bloco bárbaro, né, que invadia a rua com 5.000 pessoas. E, além de tudo, eles
fizeram uma outra coisa, que é criar suas próprias músicas. Músicas que começam a ser cantadas por todos. Todo sujeito, trabalhador de classe e alguns de classe média, começam a ver as belíssimas músicas que eram criadas pelos Apaches. Sou eu, Apache que ninguém supera. Enfim, essas músicas que até eu... Ai, Pomba Branca da Paz, quando houve uma briga com outro bloco, tá entendendo? Um bloco de brancos, tá entendendo? E que a polícia, claro, a polícia foi em cima dos negros, não foi em cima. Começaram a deter o número, a dizer que tinha que diminuir o número, e eles fizeram essa música, Pomba Branca da Paz. Eu lamento não ter, eu não conheço se há alguma coisa em disco das músicas do Apache, eu não tenho. Que a vida baiana é cheia de conflitos, de contradições, tá entendendo? Do cara ter escravo. Porra, você pense, quer dizer, se eu era escravo, fiquei livre, porra, eu vou botar outro para ser meu escravo, porra. Quer dizer, o que é que nós diríamos logo? Que sacanagem, né? Mas não, era isso, era isso. Enfim, as coisas da Bahia são muito complicadas, muito complexas, cheias de contradições, de paradoxos, sai todo mundo da abolição, o que é que se junta? Se junta no movimento trabalhista, quer dizer, porque todos se tornam trabalhadores.